Boa tarde, pessoal. Não sei se estão me ouvindo aí. Boa tarde, vereador Gustavo. Boa tarde, João Otávio. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Marta, que eu vi. Boa Boa tarde, tarde, o restante do pessoal. Boa tarde, estou ouvindo, sim, perfeitamente. Fala, meu amigo Silvio, tudo beleza, meu querido? Como é que está a Vossa É isso, Excelência? Gabriel. Boa Aqui na tarde, AMA, Boa tarde para todo mundo também. Boa tarde. aqui na AMA a gente está usando máscara obrigatória, então a gente está seguindo o que a Organização Mundial da Saúde determinou. Tá certo. Eu estou aqui em casa, Gabriel, fechado aqui dentro de um cubículo, então eu não posso pôr máscara. Eu estou isolado aqui, completamente isolado. Então estou Mas cumprindo é o porque você isolamento. Tá certo, tem que se proteger mesmo. Boa tarde, Lúcia, Helena. Boa tarde, bom, Silvio? Boa tarde a todos. Boa Eu também tarde. estou sem máscara porque eu estou em casa também, em teletrabalho. Mas a Saneago também nós estamos todos adotando máscaras, né, para se proteger e todo cuidado nessa época. Alguém tem alguma notícia de como que está o plano diretor? Eu sei que a pauta vai envolver um pouco isso também, mas é só de curiosidade, como que está o andamento do projeto de lei? Eu poderia dar uma informação para você, João. É o seguinte: essas discussões que nós estamos tendo aqui, inclusive, faz parte da agenda de discussões do plano diretor na Câmara, né? Certo. Então, nós estamos fazendo essas discussões. Eu tenho, assim, participado de todos os grupos aí, né? Tenho participado do ordenamento territorial e tal, e as discussões estão indo muito bem. Eu acho que a gente tem discutido bastante. Eu acho que são essas discussões que a gente está tendo, né? Que online e tal, e que vão subsidiar, digamos, uma proposta proativa, né, em relação ao projeto de lei que está na Câmara. Eu sempre tenho dito nessas reuniões que eu tive a oportunidade, até por causa da pandemia, de estar em casa, de ler boa parte dos relatórios, tanto de diagnóstico como prognóstico, e achei que o trabalho foi um trabalho feito de altíssimo nível, muito bem feito, com proposta muito interessante dentro dos diagnósticos, dos prognósticos. E eu acho que o grande desafio dessas discussões aqui é exatamente trazer mais coisas que talvez o projeto de lei não tenha contemplado, dos diagnósticos, dos prognósticos, e tentar de forma proativa, de forma construtiva, digamos, qualificar mais ainda o projeto de lei que veio para a Câmara, sabe? Então, eu vejo dessa forma e sempre tenho colocado que o grande desafio de quem faz plano diretor é exatamente você fazer um projeto de lei que consiga abarcar, consiga trazer tudo que foi discutido no âmbito da leitura técnica e comunitária do município e dos prognósticos que essa leitura propôs. Esse é o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio que nós vamos ter que ter na próxima lei do plano diretor de Goiânia, no próximo plano diretor, é que a gente tenha algum instrumento, que a gente tenha algum mecanismo com que se faça, que se consiga efetivamente implantar as boas propostas que vêm normalmente dentro do projeto de lei e da lei depois voltada na Câmara. Então, acho que está em andamento, né? Eu acho que depois, não sei se o Celomar está aqui participando dessa reunião, mas estou vendo que a Carla está.
talvez né, o Selomar, o coordenador geral dessa prestação de serviço que o ITCO está fazendo para a Câmara, pode talvez acrescentar mais algumas informações. Mas esse processo está andando. Todas essas lives, essas reuniões que a gente tem feito, faz parte desse processo de acumulação de mais dados, de mais discussão e tal, para melhorar e qualificar um projeto que já está bom, né, em cima de diagnósticos e prognósticos que foram muito bem feitos. Certo. E só mais uma pergunta para a gente talvez começar agora. Há uma perspectiva real desse plano diretor ser aprovado ainda nessa legislatura? Sim, existe. Existe a possibilidade, sim. Certo. Por isso que estamos fazendo essas sessões online, participação, para que a gente realmente possa aí ter um corpo já que nos consiga aí nos favorecer a aprovação desse projeto antes da eleição. Antes que atrapalhe também, confunda com a eleição, certo, João? Certo. Bom, eu queria pedir desculpa já por isso. Hoje eu tive um problema no trânsito e acabei me atrasando aí 20 minutos para o início da nossa subcomissão. Queria agradecer aqui a presença do Silvio, do Gabriel, lá da AMA, do Selomar, do nosso relator aqui da subcomissão, nosso vereador Paulo Magalhães, da representante da CEPLAN, da Carla, né? A Carla, pessoal, e o João Otávio são da Associação dos Moradores do Setor Sul. Eles me pediram, através do assessor nosso, Tainã, que eles pudessem participar dessa reunião e acatei logo de imediato para que eles pudessem participar. Nós temos aqui também a Lúcia Helena, representante lá da Saneado. Essa pessoa também que a gente conhece, fiz algumas visitas lá na barragem do João Leite, ela nos apresentou direitinho, né, Lúcia? Então, nós temos aí, hoje, algumas pessoas agregadas. De vereador, eu e o Paulo Magalhães, né, vereador? E, de imediato, a Carla já tinha passado aqui para o meu assessor, que ela teria que sair às 15 horas. Então, eu queria que ela se posicionasse, né, se falasse primeiro, ô Silvio, para que ela pudesse sair. E eu queria que todos que fizessem a colocação, fizessem uma colocação num prazo menor, para que a gente possa favorecer a todos os participantes da subcomissão. Tá certo? Certo. Carla, a palavra está contigo. Boa tarde a todos, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês, até não conhecendo bem alguns de vocês, mas através da Cassandra, que é uma moradora aqui da nossa região, pediu que eu os representasse, né? Nós temos uma associação que é de fato ainda, que é da Rua 132C, uma praça Fleury Sebastião Fleury Curado. Então, nós temos, em média, de 50 a 60 moradores integrantes dessa associação, né? E, através de uma moradora, né, que é arquiteta e urbanista aqui, nos falou sobre esse projeto que está em andamento na Câmara Municipal, inclusive com a perspectiva, né, de verticalização do setor sul, né, o que nos preocupa muito, porque esse local onde nós moramos é um local onde é tradicional aqui na região, como um bairro residencial bem calmo, bem tranquilo, né? Então, e tem vários patrimônios tombados aqui no setor sul. O que nos preocupa muito é essa verticalização, essa mudança de paradigma de moradia para cá. Sei que talvez seja difícil barrar a verticalização por causa da modernidade, da necessidade de construção de uma nova cidade, né? Mas nossa preocupação dos moradores é essa verticalização bem aqui no coração do setor sul. Então, eu queria deixar essa preocupação né, e verificar se realmente essa perspectiva existe, né, e se ela está sendo aventada aí nesse projeto, como é que está esse tipo de andamento, né?
porque nós moramos aqui há mais de 15 anos, né, nesse setor, como várias famílias, né, e a verticalização pode trazer um grande prejuízo para nós, uma vez que começarmos trazendo prédios para esse setor próximo, fatalmente vai acontecer como está acontecendo com Marista, forçando os moradores antigos a vender suas casas para a construção de grandes prédios, né? Então, a gente tem essa preocupação. Quem gostaria até de participar depois dessa reunião é a arquiteta e urbanista Mônica Tormin, né, junto com o Balbino, que também tem essa preocupação já em andamento, né, para a gente formar um estudo sobre isso. Eu pergunto, né, ao senhor vereador se realmente existe essa proposta aí na Câmara de tornar o nosso setor verticalizado, como está acontecendo com o Marista. Quer falar, Gustavo? Eu gostaria, vereador Gustavo Cruvinel, de responder a nossa amiga Carla Brant, se o vereador mais velho do que eu, Paulo, me permitir, porque eu não entro para falar na frente dele, porque ele é um pouco mais velho que eu. Mas, se ele me permitir, eu faço uma primeira resposta para a Carla, que é uma discussão que nós estamos tendo e aprofundando no outro eixo, que é o eixo de ordenamento territorial. Posso, vereador? Pode sim. Pelo seu conhecimento, pela sua experiência, eu tenho que realmente, como seu aluno, tirar o chapéu para Vossa Excelência. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Mas eu que estou de chapéu aqui, tiro o chapéu para você também. Mas é o seguinte, Carla, não existe, nas discussões que nós estamos tendo dentro do eixo de ordenamento territorial, nós estamos discutindo as áreas adensáveis, as áreas de restrição ao adensamento, né? Estamos discutindo as áreas de adensamento básico e vamos discutir as áreas de uso sustentáveis ao longo dos parques. É todo um processo que a gente está discutindo de densidade da cidade. Nessa discussão, nós já fechamos a discussão, e o Paulo tem participado, o vereador Paulo tem participado dessas discussões lá no ordenamento territorial, e podemos garantir para a senhora que na proposta que nós estamos levando, discutindo, não passa nenhum adensamento no setor sul. A ideia é que seja mantido o status quo no setor sul. Quem tem coordenado com maior propriedade dentro do eixo de ordenamento territorial, porque essa área não é muito a minha área, eu trabalho mais com as questões ambientais, tem sido o arquiteto Paulo Renato, que tem uma visão muito clara de que o setor sul, o vereador Paulo Magalhães é testemunha dessas discussões lá, porque ele é membro do eixo, não passa pela cabeça da equipe verticalizar o setor sul. A gente acha que o setor sul é uma marca, é um grande projeto que foi feito logo pelo arquiteto que chegou junto com o Atílio Correia Lima, me fugiu o nome dele agora, o Godoy, tá? E é um projeto importante, é um projeto que tem uma marca para a cidade, tá? Então não passa pela equipe do TCO propor verticalização nesse setor sul. Posso falar agora? Com certeza. Obrigado por o senhor ter me permitido aí antes do senhor. Ô, meu mestre, é minha honra. Ô, Gustavo, eu gostaria de dizer para a Carla, é Carla, né? Sim. Ô, Carla, você tem aqui uma pessoa que é da sua região. Eu moro no setor Pedro há 65 anos. Então, nós estamos vendo a transformação de uma cidade planejada para 50 mil habitantes para construir os paliteiros com a maior irresponsabilidade, causando impacto de trânsito e vizinhança do meio ambiente. Então, nós estamos aqui vigilantes. E eu, como realmente relator dessa subcomissão, eu realmente vou fazer tudo para que isso não aconteça. Porque estão querendo o setor universitário, um setor antigo, tem que ser respeitado a história do setor universitário. É um setor das faculdades, onde é da educação. E aquele povo que ali mora no setor universitário
eles dão conta de ver Goiânia. Agora, você imagina quem mora ali, ao Framboyant, virou um cortinão de paliteiros, e realmente não há condições do ar circular ali naquela região. E, além do mais, o lençol freático, que eles estão acabando com o lençol freático, inclusive eu tenho uma emenda para fazer, proibindo garagem subterrânea próximo aos parques, para que realmente nossas nascentes, o lençol freático possa continuar no seu leito. Então, de forma que você pode contar comigo, como vereador, que defende o meio ambiente e acho que o setor sul tem a sua história. Então, aliás, eu me lembro muito bem, não sei se foi no governo do doutor Manuel dos Reis, eu só sei que arrancaram o cruzeiro daquele lugar. Arrancaram e fizeram um outro cruzeiro, que não é o verdadeiro, não é o histórico, viu, Silvio? Silvio, Ok. Uhum. eu não sei se você tem conhecimento disso, mas aquele cruzeiro não é o original. Não, aquele cruzeiro não é o original, concordo com o senhor. Eles abriram uma rua ali e tiraram o cruzeiro. Dali, eu, inclusive, na época foi em 66, eu estava servindo no Exército, eu me lembro que eu vinha com a minha farda engomadinha, de bicicleta para o quartel, caí dentro de uma vala. Tive que voltar para casa. Então, quero falar para você, o setor sul tem que ser respeitado, o setor Pedro do Vico tem que ser respeitado, o setor universitário, o Marista já está entregue à própria sorte. Quer dizer, as pessoas que moram ali há quanto tempo realmente estão entregando os seus imóveis para a construção dos paliteiros. Conte comigo, estarei firme aí, cara. Contando comigo. Estarei fiscalizando e cobrando o resultado. Carlos, essa questão sua, na verdade, é a subposição territorial urbana, né? Mas como o meio ambiente, vamos dizer assim, ele é translúcido, ele passa em todas as áreas, com certeza nós vamos ser notificados aqui também. Mas assim como o Silvio, o vereador falou, não tem nada disso no projeto, não tem nenhum adensamento aí dessa forma aí que você está imaginando. E aí eu vou ceder a palavra para a senhora novamente e para o João Otávio. Eu não sei se o João Otávio também tem pressa de ir embora, mas se você quiser fazer essas considerações também, João Otávio, por favor. Carla, a palavra está com você. Obrigada. Eu agradeço esse esclarecimento, né? Uma preocupação dos moradores aqui da região, né? Inclusive, nós formamos uma associação, estamos contribuindo mensalmente, esses 50 moradores, com o objetivo de entrar naquele projeto, adotar uma praça. Nosso projeto é revitalizar essa praça daqui da 132C, né, e tornar como um projeto como a da T25, que é um grande exemplo de projeto de praça revitalizado com associação e organização dessa praça. Então, fui buscar esse projeto junto ao presidente Johnny e também com alguns outros segmentos para a gente dar andamento na revitalização dessa praça, restaurar, tornar habitável, porque estava realmente jogada às traças essa praça. Estava tendo um problema muito grave como várias partes do projeto Cury, que foi abandonado. Gostaria até de pedir que esse projeto talvez fosse ressuscitado, o projeto Cury, não sei se é possível, mas o projeto Cury abandonado ficou servindo-se as praças de usuários de drogas, né, de lixões, né, aqui na minha porta nós tínhamos lixões aqui nas portas, né, as pessoas abandonavam até sofás aqui na praça, e seringas, e nos preocupamos com isso, os moradores, nós fizemos mutirões de limpeza e fomos criando uma associação para cuidar da praça. Então, de antemão, é isso que eu queria pedir, inclusive outras questões se referem também à mudança de trânsito, não sei se a AMT está aqui representada nessa reunião, mas mudaram o trânsito daqui dessa 189 e hoje nós ficamos no gargalo de mudar, de fazer um trânsito horrível aqui por conta dessa reforma da Praça do Cruzeiro. É uma das outros pedidos que nós vamos até a AMT de restaurar, após a reforma, restaurar o trânsito original,
que nós tínhamos mão dupla na 89 e hoje só mão simples. Isso tem acarretado uma dificuldade de trânsito para nós moradores, né? Como já estávamos com requerimento pronto, baixo-assinado pronto, mas veio o isolamento social e não pudemos marcar essa reunião. Então, eu agradeço a oportunidade de estar em conversa, deixo inteiramente à disposição para a gente discutir novos passos, né? E também de estar presente em outras reuniões. Meu esposo vai falar também alguma coisa a respeito, parece que do Jardim América, da onde temos tem um empreendimento lá, saber como que está o projeto do Jardim América, mas eu deixo aqui à disposição para outras discussões, aquilo que for necessário para buscar um conjunto de valores, né, que buscamos, né, nessa situação de resgatar a memória da cidade de Goiânia, né, que tem sido muito mutilada com essas reformas que têm tirado o patrimônio, né, que é cultural, que é alguns pontos da cidade de Goiânia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo jogar essa preocupação de nós, moradores do setor sul. Gustavo, eu gostaria de dar uma falinha com a Marta. Hoje, por exemplo, na comissão que você preside, que é ordenamento territorial, eu disse, tem que ouvir a população. Só conhece a casa quem mora dentro dela, né? Chegando e implantando um assunto que não é do interesse daquela população. Então, eu quero parabenizar você, cara, e nos colocar à solução do Gabinete 25. A partir de terça-feira, parece que estamos retornando aos trabalhos. Quero estar junto com você nessa luta. Aquelas praças têm que fazer o que vocês estão fazendo. Cada região ali tem que criar uma associação e cuidar, porque o poder público não tem condições de cuidar. São praças demais em Goiânia, mas as praças não têm manutenção. Quero parabenizar pela sua atitude e dizer, vale a pena acreditar, pode contar com nós. Obrigada. Eu acredito muito nisso, que não é só fazer parte, a sociedade civil se organizando, ela consegue bastante, né? Ela muda ao seu redor. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho colocado isso aqui nas nossas associações, que não basta esperar do poder público, a gente tem que unir a sociedade para ajudar o poder público nas suas ações. Então, a memória da cidade de Goiânia, e também o patrimônio, e também a questão da preservação, né, da praça, não jogar lixo. Nós estamos fazendo um intenso trabalho de conscientização dos moradores na questão do lixo, na questão da preservação também desse patrimônio, né? E pode contar conosco também. João, você quer falar Sim. mais coisa aí? Você fala e a gente dá início realmente à nossa reunião. Pois não, João. Tá certo. Em relação ao que a Carla falou a respeito da região, que eu acho que eu anulo tudo que ela falou mesmo. Um ponto só que eu queria dar mais uma ressaltada é em relação ao trânsito, realmente, porque a questão do trânsito, eu ia um pouquinho mais longe do que ela disse, ele não atrapalha não só a gente aqui, não só os moradores aqui localizados aqui nesse miolo aqui do setor sul, mas eu creio que a periferia aqui do bairro também, ela toda está sendo prejudicada, porque o trânsito ele está jogando todo ele para 136. Então, quer dizer, eu penso que é uma falsa ilusão de que está melhorando o trânsito. Não está. Eu acho que ele está estrangulando da 136, porque está tirando o pessoal que vem lá do setor sul, da parte lá de baixo, do Serra Dourada, eles estão indo, necessariamente, eles têm que passar por aqui. Então, fica um gargalo que tá estrangulando. Para andar 50 metros aqui, a pessoa tem que rodar, tem que andar 1 quilômetro para chegar no destino de 50 metros, que está bem aqui próximo.
E não é só a gente, outras pessoas também, né? Esse é o ponto que eu queria só, que não passou. O que a gente pode estar fazendo sentar numa mesa redonda lá com o secretário, o Fernando Santana, expor o problema que vocês estão passando na região e pedir para ele uma melhoria, né? A gente só tem esse papel, nós não conseguimos, assim, nós não temos técnica de se fazer mobilidade, né? A gente com o secretário e com os técnicos da pasta. Eu te proponho depois, eu estou com o seu telefone aqui, eu vou te ligar, vou agendar lá, viu, Paulo Magalhães? Se você quiser participar também, a gente ir lá junto ao secretário Fernando Santana e levar essa demanda sua. Não, sua sim, né? Você é o representante da região, tá certo? Porque a gente que mora aqui, a gente convive, sente isso na pele. Então, não é só a gente, né? A gente vê que o trânsito de Goiânia, que usa esse acesso por aqui, está todo mundo ficando prejudicado, e está todo mundo acreditando que isso é temporário, até aí tudo bem. Mas, aparentemente, algumas pequenas obras que estão fazendo aqui por perto, com meio-fio, calçada, estendendo calçada, aparentemente parece que a intenção é definitiva. Então, mas é isso. Mas a gente está aqui à disposição para... Obrigado, João. Gustavo, eu queria falar, João? João Otávio, né? João Otávio, talvez você não está tendo... Parece que você começou a entender. Eu acho que essa modificação aí foi justamente pelas duas obras da 90 e a Praça do Cruzeiro. E o asfaltamento aí da avenida que liga aí o BRT. Mas você pode ter certeza que... Eu até quero cobrar de você, Gustavo, porque parece... Ô, Silvio, você lembra que eu cobrei? SMT, Saniago, AMA... Tudo deveria estar presente no Ministério Público nessas audiências para poder realmente esclarecer. A SMT tem que dar explicação à população. Eles mexem no trânsito sem realmente ter feito uma pesquisa para ver se a população aceita ou não aceita. Quem mora no bairro é aqueles que conhecem a situação do bairro. Então, eu quero parabenizar o João aí, o João Otávio, né? Sim. É João Otávio mesmo? Sim, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Olha, eu sou prova cabal disso, vereador, que o senhor levantou isso na Comissão de Ordenamento e levantou aqui também. Eu acho importante, sim, essa presença. E gostaria, se o coordenador Gustavo me permitir, que eu acho que a presença da doutora Lúcia Helena aqui é muito importante para a gente desdobrar. Eu acho que foi a partir daí que você convidou ela, né? Para desdobrar aquela discussão que nós tivemos em relação à estação Hélio Seixas Brito, pela questão do odor no entorno, na região norte, noroeste. Deixa eu só esclarecer aqui para vocês. Foi repassado ofício para o Ministério Público, Saneago, AMA, CEPLAN, DEMA e SMT, certo, vereador Paulo, relator? Os que apareceram hoje é que puderam contar. Nós estamos aí com o Gabriel, da AMA, nós estamos com a Lúcia Helena, lá da Saneago, nós estamos com a Marta, lá da CEPLAN, e faltou aí a Patrícia, da AMA também, desculpa, Patrícia. E está faltando aqui Ministério Público, DEMA e SMT, tá? Foram todos convidados, mas não compareceram. E aqui, Lúcia, já puxando o assunto aqui do Silvio, é o seguinte: eles estavam propondo aproveitar aquelas áreas ali próximo à barragem do João Leite, inclusive com horta orgânica, né, para não ir produto químico no reservatório e tal e tal. E aí eu demonstrei também a minha preocupação com o Silvio, porque essa barragem do João Leite ela é a nossa caixa d'água futura, né? Inclusive, eu falei para o Silvio, Silvio, eu acho, na minha opinião, que não se deve ter nem sequer horta ali na região. Eu acho que nós temos que preservar aquela caixa d'água para ela não ser contaminada. E foi aí que surgiu a ideia de trazer algum representante da Saneago para estar participando. É isso, Silvio? Deixa eu contextualizar um pouco, vereador, essa discussão. Na realidade, foram 2 pontos que nós discutimos aqui nessa subseção. Foi aquela questão da estação Hélio Seixas Brito, porque tem a proposta no PL 23 de instalação de um polo no entorno lá da estação de tratamento de esgoto.
E esse assunto aflorou aqui, e aflorou na Subcomissão de Desenvolvimento Econômico, que foi a questão do odor que hoje a estação de tratamento emite, e que, assim, é um incômodo para praticamente toda uma região, a região norte, a região noroeste, o Goiânia 2 e tal. Eu tive a oportunidade de conversar com o Gabriel, né, que está aqui presente nessa reunião, e o Gabriel até já falou que já foi feita a licitação e que tem uma encomenda para comprar uma estação de monitoramento desses odores para ser instalada no bairro Goiânia 2, que é no entorno. E aí, as indagações que surgiram foi no sentido seguinte: como anda aquela ampliação, como está aquela ampliação? Porque eu que venho no meio ambiente há muito tempo, eu me lembro que a estação foi inaugurada aí no final da primeira metade da década de 2000, e 3 anos depois já teve um TAC, né, para fazer a passagem do tratamento, verticalizar o tratamento, um tratamento primário com um tratamento secundário, com um horizonte de chegar no futuro num tratamento terciário. E eu sei que no decorrer desses anos todos, muitas vezes se tentou fazer essa obra, não foi feito e tal. A última notícia que eu tenho é aquela de 2018, que houve um evento ainda no governo passado, no sentido de pegar um dinheiro, que me parece que foi 90 milhões de reais ou 100 milhões de reais, que vinha do Ministério da Cidade, para fazer essa ampliação, essa melhoria, essa verticalização do tratamento de esgoto da ET. Então, isso aí, a gente quer saber como é que anda, como é que está isso, é a informação que vai ser importante para mim. E em relação à questão da região norte como um todo, e dessa questão que o Gustavo coloca, em relação à represa do João Leite, o que a gente tem discutido, e a gente trouxe até um material para discutir hoje, tá? Nós preparamos essa discussão para hoje, é no sentido de a gente começar a discutir toda a região norte de Goiânia. A gente tem proposta já dentro para implantar, inclusive, mais 2 APAs nessa região. Eu acho que eu já levantei isso, não sei se o vereador Paulo viu isso lá no ordenamento territorial. Seria a APA do Alto Lajeado, né, que seria uma APA lindeira, a APA do João Leite, isso no território de Goiânia, e uma APA pegando uma parcela do Capivara, daquela região ali, como uma forma de ter uma ocupação sustentável para aquela região. Isso aqui é interessante. Eu queria já aproveitar e colocar isso, né? O Nilson está colocando aqui, talvez o Nilson possa apresentar rapidamente essa discussão, porque eu acho que a Lúcia vai contribuir nessas discussões também. E aí, depois, a gente volta para a questão da ET. Pode ser assim? Pode. Mandou mensagem lá no grupo. Nilson, você sinta-se à vontade, apresenta aqueles mapas que foram preparados, e depois a gente mata essa discussão, engata ela para frente e volta para essa questão da ET, com relação à questão do odor, das obras e tal. Pode ser, Lúcia? Pode sim, pode sim. Pode ser, vereador? Pode, com o maior prazer do mundo. Nilson, com você, então. Essa senhorita representa a Santiago. Isso, a Lúcia Lima da Santiago. Boa tarde. Eu estou representando o nosso presidente, o engenheiro Ricardo Slavinski, e o meu diretor de produção, o engenheiro Fahir. Aí eu coloquei à disposição de vocês sobre a questão da barragem. Eu acho que eu tenho muita informação que daria para contribuir. E sobre a questão da parte das obras de esgoto, que eu não tiver no meu conhecimento, me proponho a trazer para vocês em outros eventos, ou então mandar posteriormente. Então, vamos esperar o Nilson apresentar rapidamente esses mapas, que eu acho que essa discussão qualifica muito essa questão futura que a gente está vendo para a questão norte. Quer dizer, na realidade, a questão das hortas, dessas coisas, seria um dos componentes que a gente poderia pensar numa ocupação sustentável nessa região, e a gente lembrar também que o município de Goiânia está ajusante da montante, ele está ajusante, o que nos dá uma liberdade um pouco maior de trabalhar sustentavelmente, eu digo, esse espaço de Goiânia.
E aí está embutido nisso a ideia das 2 APAs, uma ocupação sustentável, que o Nilson vai apresentar agora. Boa tarde a todos. Então, esse aqui é o mapa, são os dados aí produzidos aí pelo pessoal do plano diretor, né, da prefeitura, e eu adicionei a esses dados alguns outros dados aqui que eu também eu produzi no âmbito não só de Goiânia, mas da região metropolitana de Goiânia como um todo. Um desses dados... Wilson, sim. Não sei se para todo mundo, mas está um pouquinho baixo o teu áudio aí, não sei se dá para melhorar um pouquinho. Tá ouvindo melhor agora? Melhorou bastante. Então, um dos dados que eu vou mostrar aqui é um dado de vulnerabilidade ambiental que, baseado em uma série de análises que foi feita de relevo e também da drenagem, né? Da rede de drenagem. Esse mapa, eu estou mostrando aqui só a parte de vulnerabilidade muito alta em vermelho e vulnerabilidade alta em laranja. Tá? Ele está carregando aí do dado. Então, eu tenho aqui nas áreas ao longo da rede de drenagem, né? Tem algumas linhas, vocês podem ver alguns segmentos de linhas aqui, retos, mas isso aqui são lineamentos geológicos, tá? Por enquanto, a gente não vai tratar dos lineamentos geológicos, não. Mas mais as áreas de vulnerabilidade alta e muito alta, relacionado à rede de drenagem e também relacionado ao relevo, tá? Locais que têm potencial de erosão muito alta, tá? Que é o caso dessa região aqui, na porção nordeste, e essa outra região que eu tenho aqui na porção norte do município, né? Muito bem. Quando a gente coloca as APPs, tá? que já estão delineadas aí pela legislação, e também a vegetação nativa remanescente, o que nós temos de vegetação hoje, nós podemos ver que essa vegetação nativa remanescente, ela cobre bem, e mais das APPs, boa parte dessas áreas de vulnerabilidade alta e muito alta, principalmente as que estão na beira dos cursos da água. Tá? Aqui, nessa região, novamente, tem muita área aqui, principalmente associada ao processo erosivo que ficou descoberta, né? E também algumas áreas nessa região aqui. Aqui nessa região, além das APPs, eu tenho a questão da vegetação nativa remanescente, ou seja, a vegetação nativa remanescente, ela está protegendo ali. Se ela é retirada, os processos erosivos aceleram aqui. Então, porque a declividade do terreno é muito alta, o tipo de solo também não favorece, né? E assim por diante. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é um outro dado que eu produzi, baseado também no dado aqui da região metropolitana, né? É o que eu chamo de um mapa de disponibilidade de infraestrutura, tá? O vermelho aqui mostra onde eu tenho bastante disponibilidade de infraestrutura hoje. O que é essa disponibilidade de infraestrutura? Está dizendo aqui que nessas áreas vermelhas eu tenho de tudo. Eu tenho rede elétrica, eu tenho água, esgoto, coleta de resíduos sólidos e
e eu tenho o sistema viário. Tá? Na parte laranja, significa que uma dessas coisas pode estar faltando. Tá? Ou não tem coleta de lixo, ou não tem rede de transmissão de energia elétrica. Tá? Aqui, nesse alinhamento aqui, eu tenho uma rede de transmissão de energia elétrica passando por aqui. Tá? Bom, o que acontece? Se eu quiser desenvolver essas áreas que elas já apresentam uma vulnerabilidade ambiental muito alta, significa que, além de eu estar desfavorecendo a questão ambiental, eu vou ter que fazer um esforço de infraestrutura, de investimento de infraestrutura muito grande, porque lá só vai ter uma ou outra coisa ou nenhuma, ou não tem rede viária, ou não tem, e também não tem rede de saneamento, e também não tem linhas de transmissão de energia elétrica, ou seja, para eu fazer empreendimentos, desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento econômico que a gente tem de bastante intensidade, nessa região norte, eu estaria lidando aí com uma questão de tragédia mesmo, né? De eu ter que despendiar um gasto enorme em infraestrutura num ambiente completamente desfavorável. Além disso, eu posso comprometer outras questões, né? Tem aí a Lúcia Helena da Saneago, né? Que são as bacias de captação de água. Eu tenho aqui um pedaço da bacia de captação do Meia Ponte, tá? Eu tenho a bacia de captação do Samambaia e a bacia de captação do João Leite. Tá? E do Capivara. Da ETA já em Câmara, né? Que ainda é usado. Então, ou seja, é uma área que tá prestando um serviço ambiental ao município e à região metropolitana de Goiânia como um todo, né? Ela presta um serviço ambiental enorme, né? Então, a gente estaria tendo que fazer um investimento de infraestrutura gigante, ocupando áreas sem aptidão para a ocupação e ainda comprometendo serviços ambientais para a região. Tá? Então, só para colocar de novo aqui, eu vou colocar um mapa de vulnerabilidade ambiental, né? Que aí a gente consegue ver, eu vou dar um zoom aqui, e nós vamos poder ver um pouco em maior detalhe aí a situação, né, da região, né? Olha só, essa região aqui, bastante fragilizada ambientalmente, né? E também aqui uma vulnerabilidade ambiental muito grande. A vegetação nativa remanescente, eu vou ligar aqui, ó, aqui ela já foi retirada e indevidamente retirada. Aqui nós temos uma situação de restauração, de necessidade urgente de restaurar a cobertura vegetal nativa, porque eu estou tendo aqui áreas com um relevo bastante inclinado e completamente desprotegidas. Aqui ele cobra alguma coisa. Aqui é o Parque Altamiro, né, de Moura Pacheco. Tem algumas partes aqui que precisam de atenção, né? Lembrando que nós temos ali a região da barragem. Eu não acho que eu estou sem aqui o mapa da barragem, o reservatório aqui do João Leite. Né? Então, eu tenho algumas áreas aqui próximo ao reservatório que precisa de atenção aí, de talvez recuperação de algumas áreas remanescentes, né?
Então, a situação é essa, ou seja, a gente precisa pensar, repensar na ocupação dessas áreas aqui de uma maneira sustentável. E aí é o que o Silvio coloca, né? Talvez a criação de APAs aqui, né? Ou talvez pensar no ruro urbano, né, Silvio? Você quer falar do ruro urbano e a gente já mostra aquele caso que você mandou para mim? Assim, fica muito claro os mapas que o Nilson apresentou, que nós temos dois grandes focos aí de fragilidade ambiental, que são esses dois focos em vermelho. Um é essa região do alto do Ribeirão Alto Lajeado, né, que encosta praticamente no Parque Altamiro Moura Pacheco. E essa na porção nordeste de Goiânia aqui. E a outra na porção norte, naquela saída que sai para Nerópolis, né? Que passa um pouco no território de Goiânia e já transcende, inclusive, para fora do território de Goiânia. Mas também que encosta na APA do João Leite. Então, qual é a proposta que a gente está maturando, que a gente está pensando? Que a gente pudesse ter mais duas APAs aqui, que seriam lindeira a APA do João Leite. Uma APA que poderia ser a APA do Alto Lajeado, essa porção nordeste, e uma outra APA que estaria, né, eu não sei se seria uma APA só, digamos, do âmbito municipal, ou que seria uma APA que pegaria outros municípios, aí teria que pensar essa coisa e tal, né? E como forma de você proteger melhor esses espaços. Claro que a APA, nós sabemos que a APA é um instrumento de uso sustentável. Então, o padrão de ocupação que a gente pudesse pensar para essas APAs, vereador Gustavo, seria um padrão assim amplo, misto, né? E aí eu tenho um exemplo, por exemplo, que é o padrão de ocupação da Ecovila Santa Branca, né? Que eu vivo lá, já estou lá há 15 anos, e que foi considerado no último plano de manejo feito pela equipe do Paraná, que fez essa releitura do plano de manejo da APA do João Leite em 2018, 2019, como uma ocupação padrão, um tipo de ocupação padrão para a APA do João Leite. Então, esse tipo de ocupação, eu acho que é interessante. E aí nós fizemos um recorte só. Isso aqui é uma imagem do Google Earth de 2003, quando estava começando a implantar a Ecovila Santa Branca. Vocês podem observar que era uma pastagem degradada e que praticamente você não tinha árvore nenhuma. E essa foto é a mesma foto do Google Earth, a segunda, agora de 2020. Então, você vê que, em um período de 17 anos, nós ganhamos praticamente uma verdadeira massa florestal dentro da Ecovila Santa Branca. Eu me orgulho muito de dizer isso, porque eu participei disso. No meu quintal, na minha casa, que só tinha capim braquiária, eu tenho hoje uma floresta. Ninguém vê a minha casa porque eu tenho uma floresta. Então, esse padrão de ocupação, ele aumentou a massa verde, aumentou violentamente a massa verde nesses 17 anos. Há 15 anos atrás, foi feito um poço artesiano que tinha uma vazão, me parece, de 62 mil litros. Tá? Hoje, essa vazão está em 95 mil litros. Praticamente nós dobramos a vazão do poço artesiano, mesmo utilizando esse tipo da água para alguns consumos dentro da Ecovila. Quais foram os critérios que a gente teve em relação a esse tipo de ocupação? Nós temos uma associação, essa associação tem uma gestão do condomínio, uma fiscalização. Até hoje, com quase 20 anos, nenhum dos lotes foi subparcelado, mantém os lotes com a mesma estrutura de parcelamento.
Nós temos reaproveitamento de água de chuva. Você só constrói lá, está nas normas de construção de você construir a sua casa e ter um depósito de reaproveitamento de água de chuva. Associado a esse reaproveitamento de água de chuva, nós temos também uma parcela de água com poços de infiltração. Então, nós estamos acumulando água de chuva para deixar a água do poço artesiano como uma área de consumo nobre, mais estratégica, né? E estamos infiltrando água. Além da revegetação que foi feita nos lotes individuais, foi feita toda uma revegetação, vocês podem observar, nas áreas comuns. Foi plantada aqui 200 mil mudas de árvores de espécies do cerrado, frutíferas, uma série de coisas. Isso nos permite que hoje nós tenhamos lá dentro, transitando lobo-guará, cachorro do mato, tamanduá, siriemas, uma série de animais que, se não tivesse só a pastagem degradada, esses animais jamais estariam transitando ali dentro desse parcelamento. Outra questão que nós equacionamos foi a questão de drenagem urbana. O condomínio tem, em diversos pontos, vocês podem ver aqui mais no canto direito uma mancha um pouco mais branca, da porção nordeste aqui, que são as bacias de retenção e detenção. O que não infiltra e o que sobra, que é muito pouco, pode botar imagem, que é muito pouco, ele é retido e disciplinado em bacia de retenção e vagarosamente essas águas são infiltradas. Na questão do esgotamento sanitário, que é uma questão muito delicada para uma ocupação dentro da APA, ainda mais numa área dessa, isso aqui é no município de Teresópolis e está a montante da bacia de captação, nós utilizamos aquelas fossas ecológicas com bananeira. A bananeira, sabidamente, é uma das plantas que mais absorve líquido, mais absorve água. Então, lá é feito um esquema misto de você ter a fossa séptica com a bananeira. Então, isso aí resolve o problema. Uma das questões que a gente está equacionando agora, que vai ficar bem equacionada, que ainda era um pouco a falha nossa, é a geração de resíduos. Mas nós estamos implantando lá o programa agora de resíduos zeros, com aquele grupo que trabalha com resíduo zero, que já fez diversos trabalhos aqui em Goiânia, nós estamos implantando o programa de resíduo zero. Então, é por isso que eu digo o seguinte, essa ocupação ela foi considerada, dentro da revisão do plano de manejo da APA do João Leite, como um tipo de ocupação modelo. Eu pergunto a vocês, qual é a visão que vocês poderiam me dizer? Essa ocupação é ou não melhor do que uma plantação de soja, do que uma plantação de tomate, do que uma monocultura qualquer dentro da APA? Associado a isso, nós estamos agora trabalhando nós já estamos tendo um excesso de produção nos quintais de hortifruti. E a ideia do condomínio de administração é que a gente comece a ter uma produção orgânica. Ter uma produção orgânica que, no futuro, até o excedente possa ser até comercializado pela organização do condomínio. E só para finalizar, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês em relação ao pós-pandemia. Tem saído alguns artigos que têm comparado essa pandemia do coronavírus agora com a gripe espanhola há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, com a gripe espanhola, nós tivemos um verdadeiro processo de migração no mundo todo do espaço urbano para o espaço rural. Essa migração chegou a ponto de cidade como Nova York ou a ilha de Manhattan perder 1 milhão de habitantes na ocasião para as franjas do município de Nova York, para o subúrbio. Então, assim, pessoas que mudaram, fugindo das grandes aglomerações, procurando uma qualidade de vida melhor, uma água melhor, um patrimônio ambiental mais conservado.
E aí a reflexão que eu faço hoje é que esse processo de imigração vai acontecer pós a pandemia do coronavírus. E com um componente muito mais forte, porque hoje está se provando agora, nesse processo de quarentena, de isolamento social, e é o que nós estamos fazendo aqui, que é possível você trabalhar na forma online. É possível você trabalhar via internet. Então, essas pessoas vão procurar esse tipo de espaço. Claro, também, pontuando, que seria para uma classe um pouco mais abastada. Não seria para as classes menos favorecidas. Eu acho que as classes menos favorecidas nós temos que abrir espaço para dentro da malha urbana construída do município como Goiânia, que é o que nós estamos discutindo no ordenamento territorial, discutindo uma forma de democratizar mais os edifícios, de ter apartamentos menores, mas com metro quadrado mais barato e tal, para que a gente possa varrer para dentro, que eu digo, trazer esse pessoal que está nas franjas, lá nos Cerrados, lá nos Orlando Moraes, lá nessa região toda, trazer para dentro de Goiânia. Agora, esse processo para fora, eu não vejo com problema, até porque, se vocês forem ver, nesse parcelamento da Ecovila, toda a infraestrutura é bancada me dá uma parte por todos que estão lá. Então, assim, me dá uma parte. Associado a isso, só um pouquinho, vereador, associado a isso, nós podemos pensar outras formas de ocupação simultânea e múltipla, como nós estamos pensando lá. Agricultura orgânica, plantações de hortifruti orgânico, ter, no caso, nos espaços maiores, o turismo. Lá na Fazenda Santa Branca, nós temos o turismo ambiental, é famoso, as pessoas vão lá para passar o final do ano e tal. Então, a gente quer discutir, a partir dessas informações, que esse espaço noroeste de Goiânia, que está hoje na macrozona rural, eles são muito nobres, eles são muito importantes, mas eles não podem ficar sem ter um uso definido. Nós tivemos lá em 171 um artigo 79 que deu prazo de um ano para regulamentar o espaço, o uso do solo no espaço rural. Passaram-se 13 anos e essa regulamentação não foi feita. Então, eu acho que é uma oportunidade agora, e esse eixo nosso, e o eixo de ordenamento territorial é importante, da gente se discutir isso, aprofundar isso, né? Pensar, fazer uma releitura, até uma releitura do ZE, à luz de conceitos mais novos, conceito de sustentabilidade, de multifuncionalidade do espaço, de complementariedade do espaço rural e urbano, e pensar nesse espaço rural-urbano. Pensar o espaço urbano como aquele subúrbio, que o vereador Paulo deve lembrar dos subúrbios de antigamente, que não era aquele subúrbio, não era esse subúrbio de hoje, com violência, com falta de infraestrutura, com nada. Era um subúrbio calmo, um subúrbio com qualidade de vida. É isso que eu penso, que eu tenho pensado muito com essa porção norte do território de Goiânia. Acho que falei demais, vou abrir espaço para vocês. Muito obrigado pela sua experiência. Eu queria contradizer, Vossa Excelência. Obrigado, Paulo. Só agradecer aqui a presença do Diógenes Melo também, representante da CEPLAN, está participando com a gente. E a palavra está com você, Paulo. Eu queria falar para o meu amigo Silvio, quando você fala em subúrbio, eu cheguei aqui há 65 anos, Setor Pedro era cerrado, você entendeu? Cerradão Bravo, estrada de terra para ir daqui para Goiânia, passava aqui na 90, ia direto para Goiânia, estradinha de terra, a Avenida Mutirão, era também uma estradinha de terra que ia sair lá na Praça do Cigano para fora. Então, mas eu acho que o pessoal que está lá no Orlando Moraes não está querendo vir aqui para o centro da cidade, não. Lá estão felizes, nós precisamos levar condições de eles trabalhar lá, no local. Aí sim, mas tirar esse de lá para cá, nem você quer sair da Santa Branca para vir para cá, quer? Não, da Santa Branca eu não quero, não. O que eu quero falar para você é o seguinte, quando nós estávamos falando nas Fredentinas, da região norte, está lá a Cagil e a ET, né? Mas também temos na região noroeste a JBS. Naquela época construíram um matadouro lá no meio do mato, mas hoje é uma cidade grande. É a maior região hoje habitacional de Goiânia, a região noroeste. Então, essas três coisas tem que dar um jeito de sair. A JBS, a Cagil
E a ET, como Vossa Excelência falou, a ET, nesses 20 anos de governo passado, foi uma embramação. Se construiu a ET, que não resolveu nada, a Cagil, que era a antiga Arisco, e que se tornou aquela potência que não pode mais estar naquele lugar, toda a cidade tem um parque industrial. Goiânia tem que ser na área residencial. Fica difícil, meu amigo Silvio. Então, nós temos que começar a corrigir isso. Agora, o Meia Ponte, que nasce na cidade de Itaúsu, no município de Itaúsu, que passa por Inhuma, Brasa Branca e vem descendo, nós temos apenas que proibir os plantadores de grama, que suga toda a água do Meia Ponte e que vai secar as torneiras agora no meio do ano. Tenho certeza. Ou nós tomamos providência. E cadê o doutor Luziano, que você não convidou, meu amigo Gustavo? Foi convidado, eu falei para você aqui que nós convidamos a Demo, e ele falou que poderia participar da reunião hoje, nesse horário. Paulo, deixa eu João, deixa eu só pôr a Lúcia para falar. A fala do Silvio foi endereçada para ela. Eu pedi funcionamento. Daqui a pouco eu vou ter que sair, mas eu espero que eu queria só fazer uma reflexãozinha rápida, né? Mas ela fala, depois, se puder, eu vou ter que. E aí, Lúcia, além da fala do Silvio, eu queria saber como é que está aí as condições, o condicionamento, o que a Saneago está fazendo aí para a questão da manutenção da manutenção hídrica de Goiânia. Gustavo, se você me permitir, eu acho que é muito importante a Lúcia... Rápido, Silvio, senão eu acho que você poderia depois deixar uma fala para o Gabriel e para o Diógenes também. O Gabriel da AMA, o Diógenes da CEPLAN e a Lúcia Helena do Saneago. Acho que seria importante a manifestação desses profissionais ligados a essas instituições. Lúcia, a palavra está contigo. Obrigada, vereador. Em relação às áreas amontantes do reservatório, que elas estão na macrozona rural, a minha opinião, e assim, de todo mundo que trabalha com água, o ideal seria que nós pudéssemos como florestas, que seriam áreas totalmente protegidas, que contribuiriam para a gente, para ter todo o ciclo hidrológico da água, para que ela preservasse tanto em quantidade quanto em qualidade a água do reservatório. Nós sabemos que isso é pouco e nós não queremos manter isso por muito tempo. Em volta do reservatório, uma faixa de 2 metros que compõe o parede, que ainda está passando por processos vai ter de recomposição florística, que dá tanto a questão da quantidade de água, na qualidade, vai evitar a entrada de sedimentos no reservatório e também no controle de erosões. Isso para a gente é muito importante. Em algumas regiões, após essa faixa de 200 metros, nós temos o Parque Altamiro, como foi demonstrado no mapa, e outras áreas são remanescentes de fazendas e outras pastagens. Eu acho que dentro da macrozona rural é muito importante terem regras muito rígidas. A gente ocupação da Santa Branca é porque existe toda uma regulamentação, as pessoas que estão lá dentro, elas seguem, o próprio condomínio entre eles, cobrar esse cumprimento dessas normas ambientais. Então, é uma garantia do sucesso. Fora isso, o sucesso do cumprimento dessas normas, e alguns empreendimentos podem até ficar à mercê de esforços que não vão existir, com geração de lixo, lançamento de esgoto. Então, assim, eu acho que o sucesso dessa questão da macrozona tem que ser atividades que não possam comprometer a qualidade ambiental da região e do reservatório, porque hoje a nossa responsabilidade em relação ao reservatório não é só da Saneago, é de toda a sociedade. Fonte de água, o Rio Meia Ponte, a bacia está toda degradada, nós acompanhamos desde o ano 2017 de chegar a secar totalmente no ponto de captação, então acaba sendo um problema de toda a sociedade, a gente não preservar, não ter essas fontes de água. Eu acho que a instituição das APAs, mesmo em mananciais que não são de abastecimento público, como o Lajeado,
uma atividade muito importante para a sustentabilidade da nossa preservação das águas, tanto em Goiânia como em toda a região. O córrego Samambaia, Ribeirão Samambaia, não está sendo mais utilizado para abastecimento público pela Saneago, mas ele ainda é utilizado dentro da UFG para usos dentro dos experimentos e usos nas atividades internas da UFG. E o Rio Ponte, a gente teria, talvez, se fosse possível, até uma reunião específica para a ação de recuperação deles. Em relação à questão hídrica que o senhor levantou, Gustavo, a Saneago está desenvolvendo um estudo hidrológico com horizonte de projeto até 2070, que está estudando as fontes de abastecimento atuais e futuras para atendimento da população desse período de projeto, tanto em Goiânia quanto em Anápolis. Em Goiânia, nós temos o fortalecimento das fontes existentes, preservação das existentes, né, como a barragem João Leite, nós teremos uso eterno, por isso que nós temos que conservá-la e conservar a qualidade da água. Em relação ao meia ponte, são previstas, dentro dos estudos que ainda não estão concluídos, porque essa pandemia atrasou até a vinda dos técnicos, né, de fora para Goiânia, para a gente poder finalizar. A previsão era término em junho de 2020, né, a conclusão desses estudos, ele vai ser prorrogado por alguns meses, para que a gente possa finalizar as alternativas, e com certeza gostaríamos de ter a oportunidade de apresentar para vocês. As alternativas propostas prevêem utilizar novos barramentos, né, na região do meia ponte, a ideia de fazer barramentos menores de forma a impactar menos, né, as áreas em volta e ter uma condição de preservação das áreas e da qualidade da água, porque a bacia do meia ponte é uma bacia muito antropizada, então qualquer ação lá, ela gera um impacto muito grande. E também perfuração de poços, novas captações. Agora, a grande dificuldade que nós temos, assim, nós vamos nos afastando em busca de mananciais. Da mesma forma que Goiânia faz isso, os outros municípios da região metropolitana também fazem isso. Então, nós já começamos a ter áreas de interferência, tanto do município quanto do outro. Então, pensar o espaço urbano, o espaço rural, em conjunto com municípios, é uma ideia muito sustentável e mais adequada, até para a utilização de recursos. Né? Sobre a ação das áreas, a Jusan... desculpa. Não, pois não, pode continuar. A partir da utilização das áreas ajusante do barramento do Ribeirão João Leite, também são áreas que, numa oportunidade, a gente pode apresentar para vocês. Né? São áreas que são áreas de estudo, que elas entram dentro de uma zona que a gente chama assim, zonas de impacto se houvesse um rompimento, um problema na barragem, são áreas de afetação que a Saneago, apesar de trabalhar, estudar para que isso nunca aconteça, para atendimento de legislação, nós precisamos considerar que são áreas passíveis de inundação, no caso de possível rompimento. A gente trabalha para que isso não aconteça. Posteriormente, também, nós podemos vir um dia fazer uma longa apresentação sobre esse assunto, demonstrando nas áreas. Então, o que isso tem a ver com essa fala de hoje? São áreas que a gente não deve propor, dizer assim, grandes adensamentos, né? Até para que ela continue áreas que sejam o mínimo de pessoas afetadas. Mas são áreas de importância ambiental, principalmente porque, em termos de Saneago, nós mantemos nosso ponto de captação também próximo ali ao Clube Ferreira Pacheco, que é o ponto de captação da ETA, que é a ETA histórica do sistema João Leite. Então, é uma área que precisa de um cuidado ambiental, de uma ocupação sustentável. Então, essa ideia de ocupações e controlezão é uma situação muito bem vista, tanto o bem-estar da Saneago em relação à qualidade da água, mas como também para o desenvolvimento de uma cidade agradável e sustentável para os seus habitantes. E também é uma área que ela é da drenagem dos esgotos, onde também já existe essa oferta de estrutura. Não sei se tem algum ponto que você detalhe em relação à questão do João Leite. Ô, Lúcia,
Eu queria aproveitar e fazer duas perguntas. Eu quero falar disso. Respostas bem objetivas. Primeiro, eu quero saber como é que está o andamento da ET, da terceira etapa da ET, da segunda etapa da ET, perdão. Depois eu queria saber assim, o que na prática a Saneago fez ou desenvolveu para a questão dos recursos hídricos aí. Nós estamos chegando em meio de junho, julho, e com certeza nós vamos ver o que eu vi aí, que nós vimos no ano passado, a gente ficar sem água, né? Em 2018 até que não, mas 2017, 2019 até que não, mas 2018 nós tivemos um problema grande. O que realmente a Saneago fez de prático que vai contabilizar nessa questão da falta de água? E o que é que a Saneago, em que pé que está a segunda fase da ET? Certo. Então, em relação à segurança hídrica, no ano de 2018, no 2017, nós tivemos aquela grande seca, que nós ficamos sem água no ponto de captação do Meia Ponte. Isso posso falar com toda segurança, que foi em função das mudanças climáticas que nós tivemos, mas também com um descontrole total na gestão de recursos hídricos a ponto de captação. Nós tivemos muitas evoluções em relação a isso, tanto que em 2018 tivemos uma situação crítica também, mas não houve falta d'água no ponto de captação, mas ainda estávamos em relação às situações climáticas. E nos outros anos também foram implantados novos mecanismos vamos dizer assim, de fiscalização em toda a bacia. Mas, em termos de Saneago, o que mais impactou para a gente ter essa distribuição de água foi o recurso de 13 milhões que foram investidos para uma adutora de interligação do sistema Mauro Borges, que é o da barragem João Leite, ao ponto do Meia Ponte, que é a estação adutora, nós conseguimos transposição de água de 800 litros por segundo. Então, é muito maior que captações de grandes cidades que nós temos no estado. Só que qual que é a minha crítica, até pessoal, e como é isso? Nós estamos tirando de um sistema de abastecimento, a área prevista, vamos dizer assim, para reforçar o sistema Meia Ponte. E é uma ação que tem que ser feita, tá? Porque nós temos água disponível nesse ponto. Mas nós não podemos perder de vista a manutenção da quantidade de água na bacia do Meia Ponte. E a Saneago tem investido em projetos ambientais na bacia do Meia Ponte para recuperação de mata ciliar, num valor que no final do projeto chegará a 3 milhões e 800. Nós tivemos, desde 2015, esse projeto vinha sendo desenvolvido. Ele começou efetivamente a ser executado em 2019 e até final de 2021 ele tem que estar todo implementado. Então, essa é uma ação de reforço prático que nós estamos fazendo na preservação de nascentes. Só que é uma situação que a sozinha ela não dá para fazer. Está fudida no som. Oi? Reverberando o seu som. Sim. Certo. A Saneago está investindo em torno de 3 milhões e 800. 3 o quê? Recuperação do rio Meia Ponte e com serviços ambientais, né, de reflorestamento, recuperação de nascentes e matas ciliares. E a outra ação que eu falei primeiramente era a adutora de transposição do Ribeirão João Leite, da estação de tratamento de água ajusante da barragem do Ribeirão João Leite à estação de tratamento da ETA Meia Ponte na região norte de Goiânia. Então, essas duas ações, elas nos garantem uma segurança hídrica a curto prazo. As demais ações, elas serão implementadas com a implementação do projeto de segurança hídrica que vai até o ano 2070. Dá uma parte aí, Gustavo. Pois não, vereador? Vereador, se me permitir, assim, eu acho que seria importante ouvir uma fala do Gabriel e do Diógenes, vereador. E o Paulo Magalhães vai falar, e em seguida Gabriel e Diógenes. Vão ficar definidos assim. E depois eu volto para falar sobre a ET. Tá bom. Vou falar, eu queria falar com a Lúcia, representante da Saneago. Olha,
o governo passado queria privatizar a Saniago. Tivemos 4 votos contrários. O Paulo Garcia viu que não daria certo a privatização e continuou na mão da Saniago. Eu pergunto, a Saniago tem uma fiscalização competente para subir o rio acima ou descer o rio abaixo, para fiscalizar os grandes sugadores de água para fazer irrigação de grama? Tem? Não tem. Quer dizer, grandes pivôs estão instalados ali em Santo Antônio, Brasa Branca, no município de Uma, tudo tem. Eu queria saber se a Saniago tem uma fiscalização. Porque se não tem, nós vamos ter que apelar para o governo, através dessa cima, para que nós possamos fiscalizar isso. Porque vai faltar água nas torneiras, sim, Gustavo. Do jeito que eu estou vendo aí, vai faltar água nas torneiras. Então, de forma que nós temos que ter responsabilidade. Pagamos uma água muito cara e realmente está faltando a responsabilidade de não faltar água nas torneiras. Então, de forma, eu quero falar para você, Lúcio, fiscalize o leito do rio Meia Ponte, porque senão não vai chegar a 2070, não. A água do João Leite vai acabar também. Quer dizer, o meu amigo Silvio, que está lá em Teresópolis, o governo tem que criar uma barragem ali para proibir loteamento naquela região, para que realmente não possa atingir as nascentes que faz com que a água chegue até a represa do João Leite. Então, Silvio, você é o responsável por aquela região, você é o nosso fiscal lá. Você não admita empresário querer instalar condomínios lá para realmente bagunçar aquilo. Nós fizemos um plano diretor. Eu estou confiando em você. Componente ambiental é o principal em Teresópolis. Gabriel. Só uma parte, vereador, o Paulo falou. A Saneago, ela não tem poder de fiscalização de uso de recursos hídricos. Nós temos uma gerente de proteção de animais que ela mapeia todos esses grandes usos e ela leva até as secretarias, né, de ambiente pedindo a fiscalização desses usos para ver se eles estão adequados a essas outorgas ou não. Mas, infelizmente, nós não temos poder de polícia. A gente atua junto com os órgãos ambientais e com o delegado Luciano em casos que são assim, identificados, vamos assim, desvios de uso. Então, oi. Eu já queria aproveitar e te perguntar se essas demandas aí que a Lúcia falou, inclusive de fiscalização, para ter uma qualidade, uma capacidade de água maior, se isso está incluso dentro do plano diretor, da forma que a AMA possa, através de seus meios, de seus fiscais, darem essa contribuição aí para o nosso Rio Meia Ponte, para o abastecimento da cidade de Goiânia. Ok. Primeiro, boa tarde, é um prazer estar participando com vocês, vereador Gustavo, vereador Paulo Magalhães. Eu já venho acompanhando o trabalho de vocês desde as audiências passadas, né? E em nome do Silvio, do Nilson, quero cumprimentar todos os técnicos, né, que estão participando dessa discussão. Bom, primeiro há que se fazer alguns esclarecimentos, né? Sobre essa questão de fiscalização, a Lei Complementar 140 deixa muito bem claro que a água é de competência do Estado. Então, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente é que tem competência para poder fiscalizar a questão de uso inadequado de água superficial e subsuperficial. Entretanto, como Vossa Excelência sabe, a AMA ela tem uma fiscalização e monitoramento ambiental atuante dentro do município de Goiânia, onde a gente já tem cadastrado grande parte das áreas que estão tendo conflitos de uso, né, conflitos de contaminação, de poluição, e a gente também tem um projeto, que o vereador sabe, de recomposição dessas áreas, né? Só para que vocês tenham ideia, no ano passado a gente revegetou mais de 30 mil mudas, né? Em algumas nascentes. A gente sabe que é um trabalho paliativo, né? Mas voltando um pouco, vereador Gustavo, algumas coisas que eu queria colocar para vocês é que, por exemplo, na semana passada vocês falaram muito do plano diretor passado e das dificuldades de implementação.
E eu coaduno com essa proposta. Infelizmente, a prefeitura hoje ela não tem um instituto de planejamento e execução. Eu sempre costumo falar que fazer planejamento não é o mais difícil. O mais difícil é você fazer a implementação e a gestão disso para que isso possa funcionar. Então, a gente, dentro do trabalho que a gente fez, eu fiz parte do grupo técnico que trabalhou a atualização, vamos dizer assim, desse plano diretor na parte ambiental, a gente seguiu alguns preceitos que estavam sendo estabelecidos. E o grande conflito que a gente tem hoje, pelo menos ambiental, nesse novo plano diretor, é porque, não um conflito, mas uma discussão, é porque a gente não implantou, não executou o que já estava estabelecido. A gente, infelizmente, não delimitou as áreas de APP, a gente não delimitou os topos de morro, a gente não delimitou as cotas de inundação, a gente não delimitou pontos, né, que poderiam ser utilizados ou não. Então, a gente tem uma dificuldade de ter clareza na questão ambiental, não na questão urbanística, porque na questão urbanística isso ficou muito bem claro. Quanto à questão da região norte, eu gostaria que o professor Nilson pudesse colocar o mapa novamente, que eu queria fazer algumas observações quanto a essa área. Porque é importante que, desde do mapa de zoneamento econômico ecológico que a gente tinha, já se estabelecia da vulnerabilidade. E o mapa do professor Nilson, ele só exemplifica, né, essa vulnerabilidade. E dentro da economia ambiental, a gente costuma dizer que existe um índice dentro da economia ambiental que é chamado valor de opção. Isso, obrigado. Aquele óleo de vulnerabilidade. O que é o valor de opção? O valor de opção é quando a sociedade entende, se organiza, que é uma área que a gente precisa preservar e conservar para que a gente possa, por exemplo, neste caso, manter o microclima da região de Goiânia, para a gente manter o abastecimento público do município de Goiânia. É lógico que quando a gente fala de uma região metropolitana como Goiânia, que tem 25 municípios, a questão hídrica ela se torna bastante importante dentro desse processo. Então, eu penso que a discussão que a gente tem que fazer dentro dessa área da região norte é que a gente já viu que por proibir por si só, a gente não teve efeito. Entretanto, eu chamo a atenção que a gente tem que ter bastante cuidado como que a gente vai permitir esse uso. E por que eu falo isso? Porque essa região, historicamente, pelo mapa que o professor Nilson está colocando aqui, é uma área que a gente meio que deixou de lado, visto as vulnerabilidades, as impossibilidades, as próprias questões naturais. O próprio professor Nilson pode colocar isso, e o Silvio muito bem. A gente tinha regiões lá que foram na década de 80, né, fim dos anos 70, dos anos 80, para ser ocupado, mas depois se identificou que a sensibilidade ambiental era tão intensa que se permitiu ou se mudou para fazer outras ações. Então, eu entendo que esse plano diretor ele tem que dar um recado para a sociedade. E esse recado para a sociedade é: nós vamos permitir o uso da região norte? Sim ou não? E de que forma que a gente vai permitir esse uso? Consegue compreender? Eu acho que essa discussão que a gente está tendo de rural, urbano, ela é interessante, mas a gente tem que ficar bastante atento, Silvio, de como que a gente vai poder estabelecer isso. É lógico que o case da Ecovila é um case de sucesso, mas a gente vai conseguir replicar, e eu falo isso com bastante propriedade, porque eu trabalhei durante 3 anos dentro da regularização fundiária, e, infelizmente, a regularização fundiária foi força motriz para que a gente pudesse ocupar umas áreas sensíveis do município de Goiânia. Às vezes, muito municiando a população sem ter um entendimento muito bem claro da sensibilidade daquela área, se permitir ocupações. A gente tem vários problemas hoje no município de Goiânia de inundações, e eu vi que vocês discutiram isso muito na semana passada. Só para que vocês tenham uma ideia, a gente tem um levantamento aqui no município de Goiânia, aqui na AMA, que existem aproximadamente 169 pontos passíveis de alagamento e inundação. Isso não quer dizer que está ocorrendo, mas são pontos passíveis. Se a gente está falando de uma região plana, né, isso é extremamente significativo, e a gente já está vendo isso, essa ocupação de forma desordenada em questões em áreas sensíveis, justamente por de uma certa forma, um pouco não uma omissão do poder público, mas um não controle, não é? Eu vi que na semana passada vocês falaram muito da quantidade de fiscais
que a gente tem aqui na AMA, mas eu entendo que a gente poderia ter, é lógico que a gente tem poucos fiscais, a gente tem pouco técnico, mas a gente poderia ter a quantidade que fosse de fiscais e técnicos se a gente não mudasse o paradigma de pensamento do uso de forma irrestrita, sem uma responsabilidade, sem uma consciência do que realmente está sendo feito, a gente só vai prejudicar. E aí, para não tomar a palavra por muito tempo, mas caminhar para o final, eu entendo que a reflexão que esse eixo ambiental tem que colocar é o valor de opção que a sociedade goianiense tem que estabelecer. Há um custo de preservação e conservação dessa região norte? Quem vai ter que arcar com isso? É os goianienses? É a região metropolitana? Por quê? Porque a gente precisa de abastecimento público, a gente precisa de recarga do lençol freático, a gente precisa de uma melhor qualidade do ar. Então, dentro desse contexto, dessas vulnerabilidades, eu penso que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu poderia falar N coisas aqui que a gente já levantou, que a gente propôs, que a gente entende que isso é necessário. Mas como a temática hoje voltou para essa região norte, e a Lúcia da Saneago está aqui, eu entendo que essa área é uma área importante para que a gente possa estabelecer, enquanto sociedade, arcar com o custo de opção de mantê-la preservada. E aí você fazer um escalonamento dentro do uso sustentável, igual o Silvio colocou dentro dessa APA, e a gente deixar muito bem claro quais são as atividades que poderão ser desenvolvidas. Só para que fique fácil, a gente fez isso na região do aterro sanitário. A gente tem uma lei específica que conseguiu condicionar as atividades que vão desenvolver ali. Então, quando você começa a estabelecer esse regramento muito bem claro, você começa a trazer clareza, né? E, lógico, isso só vai ser efetivo a partir do momento que a gente colocou isso na lei, essa lei foi aprovada, a gente entendeu dessa necessidade, e aí a gente tem que ter um instituto de planejamento que possa executar essa gestão, essa implementação, porque senão, e aí ouvindo muito o Silvio, ouvindo muito o Chibio, o próprio o Basílio, que trabalha dentro dessa questão de planejamento há 30, 40 anos, somente na prefeitura, isso se torna uma celeuma. Há 20 anos atrás se discutiu, há 10 anos atrás se discutiu, a gente hoje está discutindo, e eu não quero, na próxima atualização do plano diretor, estar discutindo isso. Então, eu acho bastante oportuno, vereador Gustavo e vereador Paulo Magalhães, que vai ser o relator, a gente entender, né, de forma vertical a importância dessa região para o município de Goiânia. E a importância da gente entender as questões de rebaixamento, as questões de área de APP, as declividades, os topos de morro, que o Silvio gosta muito de falar. É importante a gente manter isso. Hoje, eu coaduno com a ideia do Silvio da gente... e o próprio plano diretor, né, o Diógenes depois vai poder colocar isso, a gente permitir o adensamento nas áreas que você já tem estrutura. São Paulo fez isso. São Paulo está sendo inteligente no aspecto seguinte: para que eu vou expandir a cidade para uma área que eu vou ter que levar? E o Nilson foi muito feliz. Olha, essas áreas que a gente está ponderando aqui são áreas que o custo de investimento vai ser muito alto. Por quê? Porque não se tem nada. Então, a ideia de você permitir o adensamento em áreas que você já tem uma estrutura do poder público para sustentar, lembrando que esse adensamento, na minha opinião, Lúcia, ela, além de todas as questões urbanísticas, ela tem que levar em consideração a questão hídrica, né? Porque não dá para eu fazer um novo Bueno, um novo Parque Flamboyant, desconsiderando se a própria Saneago, ou que seja a empresa de saneamento, terá condições de levar aquele volume de água para aquela região. Então, essa discussão de hoje, ela traz essas pontas que a gente pode amarrar e sair num consenso através da subcomissão de meio ambiente, focando nesses aspectos que foi colocado. Essa era um pouco da colocação que eu queria fazer, e se alguém quiser contrapor, tirar uma dúvida, eu estou à disposição. Eu acho que seria importante ouvir o Diógenes agora. Silvio, eu
Vou colocar o Diógenes para falar, porque nós só temos 15 minutos para... Isso, é preocupante que vai entrar outra Vou comissão. falar para o Silvio, que ele igual vai ter que respeitar o velho. Só Eu um sou minutinho. mais velho, vou falar agora. Paulo, Posso falar, Silvio? deixa o Pode, Diógenes... eu dou licença. Eu sou mais velho que você, eu dou licença. Só um minuto, senão Vou falar. Ó, mas lembra, vereador, que o Diógenes tem que falar depois. O Diógenes é mais novo, mas é um menino brilhante. Tem muita coisa a dizer para nós. Eu gosto muito do Gabriel, mas eu acho que deve haver uma parceria entre a turma. Peraí, vamos organizar. Jorge, você tem 10 minutos para falar e eu vou guardar 5 minutos, Paulo, para as considerações finais, e aí você fala nesses 5 minutos, pode ser? Vou agradecer a minha participação. Vou tentar falar em menos, vereador, tá? Pois não, Jorge, vamos lá. Tá certo. Pessoal, muito obrigado pela participação. Para nós, do Plano Diretor de Goiânia, do Eixo de Sustentabilidade Socioambiental, é uma honra estar participando dessa comissão, dessa subcomissão, principalmente por ter dois profissionais bem renomados, bem conceituados, que é o Silvio Matos e o professor Nilson Clementino, e aí nos dá uma segurança maior de discutir o tema, né, juntamente com essa casa, né, a Casa das Leis. Eu gostei muito da fala do Gabriel, não é porque ele é da prefeitura, eu vou puxar para o nosso lado, não. Mas ele colocou bem que a questão do problema da implementação da Lei 171 não foi bem as ferramentas de planejamento, das quais foram todas discriminadas ao longo da lei, mas a implementação dela, né, e a gestão, né, essa que é a dificuldade hoje, né, principalmente com as trocas de governos, trocas de prioridades também. O nosso estudo, ele começou em 2017, e por mais que a gente tenha uma defasagem dos dados de 2017 para agora, né, isso é natural, que você faz um estudo hoje, daqui 6 meses ele já precisa ser atualizado, 1 ano, 2 anos, dependendo do horizonte de projeto que você trabalha, e se a gente está trabalhando em 10 anos, já se passaram 3, né? Mas mesmo com esses dados, né, eu acredito que a consultoria pontuou bem no relatório e está atualizando esses dados. O mais importante é entender que a tônica é a mesma. Eu não vejo a consultoria como de forma concorrente, ela está pontuando aquilo que nós também já pontuamos. A multifuncionalidade do rural, que o Silvio tanto fala e que é importante, foi mencionado 4 vezes na minuta de lei que nós mandamos para a Câmara, mostrando a importância do rural múltiplo, não só agricultura e pecuária, mas também, ou mineração, mas também a silvicultura, ecoturismo, agroturismo, agroecologia, nos moldes do ZE de 2008. Né? Outra coisa também é que tudo que tem sido falado, a gente deu a base ali na lei, eu acho que o sentido é o mesmo, talvez um ou outro ajuste para poder corrigir, eu digo em termos de legislação, aquilo que estiver conflitante, eu merecer uma complementação, mas a questão da sugestão de ecovilas, de empreendimentos como Jaboticabal e Hidrolândia para Goiânia, são muito bem-vindos. Nós estamos com um subgrupo do solo rural dentro do plano diretor, do qual estou coordenando desde o ano passado, do qual nós estamos fazendo os estudos de quais são as atividades que existem nas macrozonas rurais de Goiânia, tanto ao longo das rodovias, das estradas vicinais, das rodovias municipais, quanto no interior das macrozonas, e eu sei que a Câmara vai nos ajudar e muito, né? E todos nesse mesmo sentido, né? Semana passada foi falado sobre a importância de polos em equipamentos como da estação de transbordo. Nós pontuamos isso também na minuta. Então, o vereador Paulo Magalhães comentou e nós colocamos que é importante, sim, ter um polo ao redor dessa estação de transbordo, da mesma forma que foi aprovado o polo do aterro. A única consideração que eu gostaria de ressalva, que eu gostaria de fazer, é com relação ao termo ruro urbano, que também nós colocamos esse termo na minuta de lei, no glossário, mas a gente tem que tomar cuidado com ele para que não haja a confusão do termo ruro urbano, já que ele é uma faixa de transição do urbano para o rural, para que não se entenda como expansão urbana, né? Então, isso é muito perigoso. Se a gente colocar ali uma faixa ao redor da macrozona construída como ruro urbano, a gente tem que definir muito bem que atividade que poderia, porque
o risco que a gente tem é dessas atividades serem usufruídas, serem utilizadas pelo uso habitacional, e a gente tem invasões e depois a expansão da zona urbana, e do qual foge totalmente da nossa proposta de compacticidade da cidade. Era isso que eu tinha que pontuar. Agradeço a participação e prossiga a palavra aí. Obrigado, vereador Gustavo. Obrigado, Jorge. Obrigado pela participação. Essa questão inicial que você falou aí da preocupação de colocar o plano diretor em prática, realmente, também a gente vem falando muito com o Silvio, esse gatilho aí, essa amarração que a gente, essa metodologia que a gente tem que inventar para que realmente o que esteja no plano diretor seja executado. Isso é uma preocupação grande minha, porque planejamento tem, estudo tem, mas não é colocado em prática. Mas obrigado pela sua participação, Jorge. Eu vou passar a palavra agora para o vereador Paulo Magalhães, relator da comissão. Por favor, Paulo. Falar para o pessoal que defende o meio ambiente que o adensamento é o pior inimigo do meio ambiente. O maior inimigo do meio ambiente é o adensamento, porque eles não têm respeito com as áreas de preservação. Agora mesmo, esse moço acabou de falar aí, como chama o Diogo? Gabriel, não. O Johnny? Jorge. Ele está falando justamente no paraíso, que é o Jardim Botânico. E os empresários, até tem um vereador doidinho para botar 500 metros no eixo, que vai atingir justamente em cima do Botânico para construir o espigão. E eu não estou querendo aceitar. Então, de forma que eu sou realmente uma pedra no calcanhar daqueles que não respeitam a vida, daqueles que não respeitam a água, daqueles que não respeitam o meio ambiente, daqueles que não respeitam as nascentes. Então, eu acho que o adensamento dentro de Goiânia tem que ser muito bem estudado. Agora nós estamos discutindo aí com a menina lá do setor sul, como chama ela? A Celina? Qual o nome dela? Não, aqui acabou de falar aí, Carla. o nome dela? A Carla. Carla, agora estava aí falando. Adensamento no setor sul é desrespeitar uma história de mais de 80 anos. Tem que respeitar os bairros que nasceu. Se quiser fazer prédio com os novos loteamentos, faça as ruas mais largas, avenidas mais largas, respeitando o meio ambiente. Aí sim, porque em Brasília, por exemplo, você sai de uma ponta para outra, 50, 60 quilômetros. Por que Goiânia não pode ser assim? Tem que ser aqui dentro de Goiânia, nos bairros antigos de Goiânia, tem que se transformar em paliteira. Então, de forma que eu sou contra. Aqui, por exemplo, o Marista, que é o setor Pedro, que desrespeitaram um colégio, mudou o nome de um estadista. Setor Marista. Quer dizer, ali vai se tornar um paliteiro. Tanto é que aquele conjunto de mansões do Sebas já estão sendo totalmente desativados, porque já mudaram para os condomínios horizontais, porque não estão mais querendo morar no centro de Goiânia, nos bairros mais centralizados. Então, de forma que eu quero dizer para o pessoal que defende o meio ambiente, meu amigo Gabriel, a minha amiga, como é que chama, Carla? Da Santiago? Lúcia. Tem que haver uma parceria entre a AMA, Santiago, Ministério Público, para chamar o doutor Luziano para comandar isso aí, porque é um dos homens que mais entende meio ambiente em Goiás. Luziano, que realmente briga com seus cabelos brancos, entra numa canoa, fiscaliza. Então, esse é o homem que nós temos que ter na linha de frente, juntar também com o meu amigo Silvio, que aí nós fazemos aí uma dupla de Luziano com cabelo branco e eu com minha barba branca. Dá uma boa... Porque minha mulher cuida dos meus branquinhos, sabe como é que é? Então, quer dizer, eu quero dizer para vocês que realmente há possibilidade de nós salvar Goiânia, mas não com adensamento. Adensamento é o maior inimigo do meio ambiente. Que faça novos bairros planejados para que possa subir os paliteiros à altura que eles quiserem, com avenidas amplas, largas, e para que possa ter espaço. Por exemplo, Palma foi planejada para realmente ser uma cidade planejada. Eu estive lá, o Oscar Niemeyer planejou, Brasília também. Agora, São Paulo, parece que o Gabriel falou em São Paulo é a pior cidade do mundo para se morar. Nós temos um grande rio que atravessa a cidade, chama Tietê, uma fedentina, então é um desrespeito. Então, quer dizer, eu acho que a humanidade tem que começar a criar vergonha na cara, preservar o meio ambiente, plantar mais no seu quintal. Por exemplo, aqui eu estou com 2 espaços aqui no meu quintal, onde a água realmente da chuva desaparece. Eu tive ontem, meu amigo Silvio, posso colocar? Vou mostrar para você, ontem eu tive num conjunto lá no como chama lá?
Aroeira, Jardim das Oliveiras. 480 apartamentos. Olha aqui que nós conversamos. Olha aqui, sumidor de água. Tudo planejadozinho. Isso que tem que acontecer, ter responsabilidade. Vai encher passa para o outro. Quer dizer, nós vamos absorver a água da chuva. Isso tem que acontecer. Agora, começar a pensar a cidade. Aliás, eu queria até falar com o meu amigo. Deixa eu olhar o nome aqui. Está logo aqui. Esse meio carequinho aqui, como é que chama? Selomar. Eu tive até uma ideia. Depois que eu estive lá ontem, nesse condomínio, são 420 apartamentos, e que realmente, se nós quisermos trazer o povo da periferia mais central, começar a construir aqueles condomínios de 3, 4 andares, que é 12 famílias por cada bloco, e realmente fica mais perto do centro da cidade. Mas com responsabilidade, com manter o meio ambiente. E a Saneago, cuidar da ET, porque aquilo ali virou uma piada. E o governador passado prometeu em 20 anos salvar a minha ponte, continua essa fedentina aí. Então, é pegar aquele cagil, mega cagil, manda para um local apropriado. Todas as cidades têm realmente espaço industrial. Ali já é residencial. Pega o JBS, manda para as Cucuia, que é aquela fedentina na região noroeste. Então, isso tudo tem que acontecer mais com a participação da AMA, com a participação da Saneago, com a participação da Cecimas e com a participação do nosso amigo Luciano, que aí nós podemos realmente salvar a Goiânia. Paulo, Selomar, o Paulo foi muito seu amigo aí, disse que é meio carequinha. Eu estou vendo a careca inteira aí. Ô, vereador, isso aqui... Ô, vereador, só um minutinho, Silvio, você já falou bastante aí, Silvio. Ô, vereador Paulo Magalhães, o senhor tá meu amigo, né? Meio só, né? Mas isso aqui é porque a gente pensa demais, né? Mas eu queria esclarecer até, vereador Paulo Magalhães, que lá na primeira reunião que a gente fez lá do territorial, uma das coisas que a gente falou é isso, dos prédios terem essa parte, né, de retenção da água, né? Até uma proposta nossa é que a água seja como resíduo sólido, né? Quer dizer, se a pessoa é responsável pelo seu resíduo sólido, que ela também seja responsável pela sua água. Tem que estar lá nas diretrizes iniciais lá do plano, para que depois os instrumentos específicos possam, né, detalhar como é que vai ser cuidado dessa água aí para evitar que a drenagem seja sobrecarregada. De parabéns, é isso aí que a gente falou lá no territorial na primeira. Eu queria lembrar que você tinha me dito isso aí. E até poderia ser feito um trabalho desse aí para salvar, captar essa água para ser usada para regar as plantas, para lavar a calçada, porque vamos economizar a água do meia ponte do João Leite. Obrigado, Obrigado pelo meio, carequinha. Uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Permite? Uma questão de ordem, por favor. Tem a palavra, meu irmão. Caro amigo Paulo Magalhães, só para colocar a história correta, né? Brasília, projeto do Lúcio Costa. Oscar Niemeyer são os edifícios. Palmas é projeto do Grupo 4, que é o Luiz Fernando Teixeira, que está no grupo nosso, que é o Chibil, junto com o Valfredo Antunes, filho da Gracia Antunes, a pianista, né? E com participação do Manuel Balbino também, nos edifícios de Palmas. Tá? E Goiânia foi. Bem colocado, Renato. Sem querer ser chato. Manuel Balbino é meu vizinho aqui. Amigão meu. Pessoal, olha só. A gente precisa encerrar a reunião, porque tem outra agora que vai iniciar às 16 horas, não é isso, Selomar? E aí eu queria o seguinte: a Lúcia ficou com a palavra pendente a ser feita, o João Otaviano também queria falar mais sobre o assunto, a própria Patrícia da AMA, coitada, não teve condições de eu abrir a palavra para ela, mas eu queria já deixar aqui o convite para todos, na próxima quinta-feira, o mesmo horário, nós vamos estar aqui, e aí eu vou definir mais ou menos um horário para cada, para a gente ser mais homogêneo aí nas falas, tá certo? Combinado? Então, desculpem aí pela intromissão, mas não tem jeito de a gente continuar mais nossa reunião. Obrigado e conto com a presença de todos na próxima quinta-feira. Beleza. Um abraço. Obrigada, vereador, pela oportunidade. Carlos.